Fique perto de vergonha não, tem medo não. Grita, esse carro é meu, tá pago. Essa moto é minha, tá paga. Pega esse carro, pega essa moto, esse caminhão. Pega isso aí, além do salário, da renda, além do que Deus já te pediu, a propriedade. Pega esse carro, coloca no altar, tá? Sacrifica. Que em breve você vai ter dinheiro pra comprar uma Lamborghini. Se você não quiser a Lamborghini, você vai ter dinheiro pra comprar o que você quiser. Eu vou profetizar agora. Aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos. Vão ser ricos. Vão ser ricos. Pode escrever o que eu estou falando. Este é o George. George, este é o Pennywise. Agora não somos mais estranhos. Somos. Chupa meu pinto então, seu vagabundo. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo essa live. Estamos aqui para mais um vídeo para denunciar a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Falo cúpula, né? Então, Bispo Macedo, Renato Cardoso e também o Gonçalves, que se encontra em Angola. Bom, eu queria trazer para vocês as últimas notícias a respeito do pastor preso em Costa do Marfim, tá? Vou mandar um abraço aí para todos que estão assistindo. Ronifon dos Santos, bom dia. O Ricardo Gargiulho, bom dia, meu amigo. Deus continue me abençoando, tá? Saiu uma notícia ontem, dia 24. Essa notícia saiu na agência STP Press. STP São Tomé e Príncipe, que diz assim, governo, quer dizer, o governo de São Tomé e Príncipe informa que responsáveis da Igreja Universal já retiraram queixa contra pastor santomense. Então, uma notícia aqui do governo de São Tomé e Príncipe, eu vou ler a notícia toda. O governo informa que os responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus já retiraram a queixa contra o pastor santomense que está preso em Costa do Marfim. Quer dizer, algumas observações antes de eu ler a notícia. Primeiro, por que eles não retiraram a queixa antes dos acontecimentos lá em São Tomé e Príncipe? Isso é uma pergunta. Porque eu vou responder para você. Porque no fundo, a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus acreditava o seguinte: o pastor, ele foi denunciado por quê? Por ter criado um perfil no Facebook, um perfil falso, e lá ele denunciava os maus tratos, denunciava a questão da vasectomia, ele denunciava os desmandos da cúpula da instituição naquele país. Então, no fundo, a cúpula da instituição, ela acreditava o seguinte, que mandando prender esse pastor, prendendo esse pastor, serviria de exemplo para os outros que denunciam ou que viessem a denunciar. Então eles não esperavam era que acontecesse o que aconteceu
em São Tomé e Príncipe e tivesse a repercussão que teve. Prova disso que agora eles estão, pelo menos essa informação do governo de São Tomé, mandaram retirar a queixa. Por que não mandaram retirar antes? Outra pergunta. O que foi fazer o deputado federal da Bahia, o Márcio Marinho? O que ele foi fazer em São Tomé e Príncipe? Quem pagou as passagens? Quem pagou as despesas para que ele fosse lá? E ele foi fazer o quê? Porque depois da estada dele em São Tomé e Príncipe, a ministra Elza Pinto, que é a ministra dos Negócios Estrangeiros, que, ao meu ver, deveria pedir para sair, deveria renunciar a esse cargo, ela veio a público e disse, nós temos o áudio dela, ela disse que não tinha sido a igreja que tinha denunciado o pastor, mas sim colegas, ou seja, outros pastores, colegas que haviam denunciado o pastor. Ela fala isso, inclusive, dando assim parecer de que estava do lado da instituição. Estranho esse comportamento dessa ministra Elza Pinto dos Negócios Estrangeiros, muito estranho essa postura dela. Então, são perguntas que ficam no ar. Vamos ao que disse o governo de São Tomé e Príncipe. O governo informa que responsáveis da Igreja Universal já retiraram queixa contra o pastor. Então, por Ricardo Neto, jornalista da agência de notícias STP Press, São Tomé, 24 de outubro. Os responsáveis da Igreja Universal já retiraram queixa contra o pastor santomense, preso na Costa do Marfim, Ludmilo Veloso, que também já teve encontro com uma delegação diplomática santomense, que lá se encontra. Informou hoje o governo através do seu porta-voz, Adelino Lucas, secretário de Estado para a Comunicação Social. Então, o próprio governo de São Tomé e Príncipe vem desmentir a ministra dos Negócios Estrangeiros, Elza Pinto, porque o próprio governo está dizendo que a igreja retirou a queixa contra o pastor, o que a ministra de Negócios Estrangeiros havia dito que não era a igreja que havia denunciado o pastor, mas sim os seus colegas, outros pastores, e o governo vem e desmente ela. Bom, vamos lá. Abre aspas. Os responsáveis da Igreja Universal na Costa do Marfim já retiraram a queixa ao cidadão santomense. Fecha aspas. Disse Adelino Lucas, tendo acrescentado que, abre aspas, neste momento encontra-se na Costa do Marfim uma delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, chefiada pela doutora Elisa Correia, embaixadora em Gabão, que já se encontrou com o cidadão Ludmilo Veloso, fecha aspas. Disse ainda que, abre aspas, faltando, no entanto, as subsequentes demanches do setor da Justiça da Costa do Marfim. Processo esse que a embaixadora Elisa Correia está a seguir de perto,
quer junto do governo costa-marfinense, quer junto das autoridades judiciais daquele país, no sentido de garantiu o seu rápido regresso, fecha aspas. Então, o pastor ainda está preso, tá? O pastor ainda se encontra preso. Tendo reafirmado abre aspas, compromisso em tudo fazer para que a autoridade de Estado seja garantida e continuar a trabalhar para identificar e responsabilizar os autores ou atores ou mandantes dos últimos acontecimentos registrados no país e assacar as devidas responsabilidades, fecha aspas. Então, estão buscando responsáveis pelo que aconteceu no país, que tomamos conhecimento, vimos pela internet, na semana passada, igrejas sendo depredadas, e interessante que, se não fosse trágico, seria cômico, que o bispo Gonçalves, ainda vem a público usar isso para amedrontar os fiéis, dizendo que alguém que, no meio do tumulto, roubou ou pegou os dízimos da instituição, e essa pessoa aconteceu um acidente com ela, e ele ligando o acidente com a pessoa ao fato dela ter tocado nos dízimos. É assim que eles usam a pressão psicológica. Primeiro, que não se sabe quem pegou, quem não pegou. Depois, só foi um que pegou, então só aconteceu com um. Então quer dizer que se a pessoa não entrega o dízimo ou a pessoa não dá o dízimo, vai acontecer um acidente com ela? Gonçalves, você realmente está passando dos limites. O seu desespero está tão grande que você está passando dos limites. Eu queria fazer uma pergunta para você, Gonçalves. O que aconteceu realmente com o pastor Abel? Com o pastor Abel, que morreu num acidente de carro. O que aconteceu? Povo de Angola, perguntem ao bispo Gonçalves o que aconteceu com o pastor Abel, que foi morto, que morreu num acidente de carro. Pergunte a ele. Porque o que falaram para a população e entre os pastores é que o pastor Abel estava roubando a igreja, estava levando dinheiro para fora do país. Pergunte a ele se isso é verdade. Perguntem a ele se isso é verdade. Que a verdade não é essa. A verdade não é essa. Ele não estava roubando a igreja. Ele estava amando da igreja. Inclusive, o bispo responsável pelo país estava com ele no momento do acidente. Se encontrava com ele no momento do acidente. Gonçalves, você está passando os limites. E é por essas e outras que as pessoas estão saindo da instituição. E outra, é por essas atitudes de vocês que as pessoas ficam indignadas, com tamanha injustiça, com tamanha hipocrisia. Bom, vou continuar aqui, para terminar. O porta-voz... Bom, vou continuar aqui. Tendo reafirmado, abre aspas, compromisso em tudo fazer para que a autoridade de Estado seja garantida e continuar a trabalhar para identificar e responsabilizar os autores ou atores ou mandantes dos últimos acontecimentos registrados no país
e a sacar as devidas responsabilidades. Fecha aspas. Inclusive, queria aqui dizer para as autoridades santomenses, cuidado para vocês não responsabilizarem inocentes, tá? E vocês criarem uma outra onda de manifestações, porque se vocês responsabilizarem inocentes, não tenha dúvida que a população não vai ficar satisfeita com isso, de acordo com isso, tá? Vamos lá. O porta-voz anunciou que, abre aspas, o governo apela a toda a população para a observância da calma e da tranquilidade, pois que tudo está sendo feito para que o entendimento e a coesão social nacional continuem a ser a nossa marca histórica enquanto povo, pois só assim o governo poderá se debruçar mais e melhor em projetos de desenvolvimento nacional que possam, de fato, ajudar a alcançar a economia social, fecha aspas. Além de ter se debruçado sobre a análise e discussão do projeto, aí vem falando aqui de outras coisas, você pode acompanhar essa notícia no agência STP Press, tá? De São Tomé e Príncipe. Então, fica aí mais essa notícia para você, e você fique atento ao canal, porque qualquer novidade nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Tenham todos um excelente dia, um forte abraço e vamos em frente. So anytime you stop me, you want your rock up, I know.